Fala Dev, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Tricodando, seu canal referência de tecnologia e programação. Me chamo Reuel, sou programador e um entusiasta da tecnologia. E hoje estamos aqui na aula de número 6 do nosso mini curso de Python. E vamos aprender hoje a como construir uma função recursiva. Então, vem comigo e bora tricodar. O nosso laboratório tem por tema sequência de Fibonacci. Para quem não conhece a sequência, é essa aqui que está aqui abaixo. Ela começa inicialmente com dois números, no caso 1, e o próximo termo é justamente a soma desses aqui, sempre dos anteriores. No caso, 1 mais 1 é 2, então o próximo agora, 1 mais 2 é 3, agora o próximo, 2 mais 3, 5, e assim sucessivamente, seguindo a mesma lógica. Bem, o problema pede o seguinte: criar uma função recursiva que retorna a sequência de Fibonacci. No nosso caso, vamos especificar uma função que vai receber, na verdade, o termo que queremos buscar. Ou seja, se quisermos o primeiro termo, então vamos colocar o número 1. Se quisermos o terceiro termo, vamos colocar o número 3. E assim sucessivamente. Então, como aprendemos na aula passada a definir função, vamos definir a nossa função aqui e eu vou chamá-la de fib. E ela vai receber um parâmetro n. Legal? Bem, a função recursiva é uma função que chama a si mesma. A maioria delas, se não todas, precisa de uma condição de parada, que é justamente o caso base. Eu vou definir o caso base agora, que diz o seguinte: se n for menor ou igual a 1, então retorne o próprio n. Aqui estamos utilizando uma palavrinha nova, return, que é para retornar um valor, diferente da função print, que exibe na tela. Feito o caso base, agora precisamos criar aqui a recursividade em si. E eu vou utilizar aqui o else como fluxo de desvio e dizer o seguinte: retorne a função fib n-1 mais fib n-2. E aqui já temos a nossa função recursiva. Perceba que eu estou chamando a função fib dentro da própria função fib. Um pouco estranho, mas é assim que funciona a recursividade. Agora vamos testar a nossa função. Para chamar a função precisamos utilizar o nome dela e vamos colocar aqui, por exemplo, eu quero o quarto termo. Então tem que retornar o número 3, certo? Então o quarto termo tem que retornar aqui o número 3 porque ele é o quarto termo da sequência. Como eu estou usando o return aqui, eu vou ter que colocar aqui um print por fora, chamando aqui essa função dessa maneira aqui, salvando o nosso arquivo e executando pelo nosso prompt de comando, chamando o arquivo Fibonacci, dando Enter, temos aqui o número 3. Então está funcionando corretamente. Vamos testar agora com o sexto termo. Então, colocando aqui 6 no lugar do 4, tem que retornar 8, correto? Executando novamente, retornou 8. Legal, está funcionando a nossa função recursiva. Agora, que tal pedirmos para o usuário digitar qual termo ele quer? Então, vamos usar aqui aquela função input com a seguinte mensagem: digite o termo a ser buscado. E vamos armazenar esse input em uma variável chamada termo. E só lembrando que o input ele retorna um texto, então precisamos transformar em um inteiro. E aqui no lugar do 6 vamos colocar aqui o termo, que vai fazer referência à entrada que o usuário digitar. Salvando novamente, e agora está um pouco mais dinâmico o nosso programa. Vamos limpar a tela e chamar o nosso arquivo fibonacci.py. Está exibido na tela aqui a seguinte mensagem: digite o termo a ser buscado. Eu quero agora o 10º termo da sequência de Fibonacci. Dando Enter, 55. Legal, né? Agora, só para explicar de forma um pouco mais detalhada como funciona a sequência de Fibonacci em relação à recursividade, preste atenção nesse esqueminha. Bem, eu já coloquei aqui para adiantar o esquema da recursão. Então, vamos supor que queremos o retorno de fib de 5, tá? O que é o fib de 5? É o fib de n-1 mais fib de n-2, correto? Então o 5 aqui ele vai colocar em uma fila
já que ele não sabe o que é fib de 5, e vai chamar aqui o fib de 4, porque é 5 menos 1, que dá 4, mais 5 menos 2, que dá 3. Então eu quero a soma do resultado dessas duas funções aqui, fib de 4 e fib de 3, correto? Agora acompanhe. Eu não sei o que é fib de 4, mas eu sei que fib de 4 é a soma de fib de 3 com fib de 2. Por quê? Porque 4 menos 1 é 3 e 4 menos 2 é 2, correto? Agora acompanhe aí. O fib de 3 eu também não sei o que é. Então eu vou para a função e verifico. O fib de 3, 3 menos 1 e 3 menos 2, que é fib de 2 e fib de 1. Agora perceba que já chegamos no caso base. O fib de 1 é igual a 1. Por quê? Porque como temos 1 aqui como argumento, e se o n for menor ou igual a 1, retorna o próprio n. Ou seja, vai retornar para a gente o número 1, que é o que colocamos de entrada aqui. Mas o fib de 2 eu ainda não sei o que é. Então vamos entrar de novo nesse desvio aqui. Fib de 1 e fib de 0. Por quê? Porque 2 menos 1 dá 1 e 2 menos 2 dá 0. Perceba que entramos novamente no caso base. O fib de 1, como já foi falado aqui, quando n for menor ou igual a 1, ele vai retornar o próprio n. Nesse caso 1 e nesse caso aqui 0. E aqui eu fiz sucessivamente com o outro esqueminha aqui de fib de 3, seguindo a mesma lógica. Agora perceba o seguinte, o Fibonacci de 5 tem que retornar aqui o número 5, correto? Já que ele é 1, 2, 3, 4, é o quinto termo da sequência. Agora, olha só, vamos somar aqui, por exemplo, quando eu chego no caso base, 1 mais 0 mais 1, aqui eu já tenho 2, mais 0 mais 1, tenho 3, e mais 1, mais 0 e mais 1, eu tenho 5. Perceba que eu tenho 5 unidades sendo somadas aqui, que é justamente o Fibonacci de 5, que é igual a 5, tá? Já que ele é o quinto termo dessa sequência. Bem, espero que tenha gostado, continue com a gente, não esqueça de deixar o seu like, fazer comentário se alguma dúvida e compartilhar com os amigos. E não esqueça também de se inscrever nesse canal, assim você recebe notificações com novos conteúdos assim que postarmos. Então, é isso e até a próxima. Tchau!